há um número que ninguém na hotelaria norte-americana quer dizer em voz alta, mas que continua a aparecer semana após semana em relatórios financeiros, estudos do setor e briefings de analistas. Não é um número sobre estádios esgotados. Não é um número sobre vendas de bilhetes a bater recordes. É um número sobre quartos de hotel vazios em cidades que passaram anos a convencer a FIFA de que estavam prontas para receber o maior evento desportivo do planeta. E o que o torna ainda mais desconfortável é a comparação que se faz mesmo do outro lado da fronteira sul, onde as cidades anfitriãs mexicanas estão sistematicamente a superar as suas equivalentes norte-americanas no único indicador que devia provar que este mundial valia cada cêntimo de capital político investido. Esta é a história de como o Campeonato do Mundo da FIFA de 2026 se transformou em algo profundamente dividido. Eletrizante dentro do campo, mas profundamente problemático na economia que deveria fazer tudo isto fazer sentido. Comecemos pelo que foi prometido, porque para compreender a distância é preciso perceber primeiro a dimensão dessa promessa. A FIFA e a Organização Mundial do Comércio publicaram em conjunto um estudo que projetava um impacto econômico bruto superior a 80 mil milhões de dólares para este torneio em toda a América do Norte. Desse valor, 30 mil milhões e meio de dólares estavam especificamente destinados aos Estados Unidos. A US Travel Association afirmou que os visitantes do Mundial gastariam mais de 5 mil dólares por pessoa. Vai Dandapani, presidente da New York Hotel Association, previu a chegada de 1.200.000 visitantes internacionais adicionais ao país durante a competição. Os responsáveis da cidade de Houston descreveram o torneio, e isto é uma citação real, como 104 Super Bowls. Era essa a escala do que estava a ser vendido, não apenas ao público, mas também a investidores hoteleiros, governos locais e empresas que tomaram decisões financeiras reais com base nessas projeções. A realidade que chegou foi muito diferente. Segundo dados compilados pela CoStar, a empresa que acompanha a atividade das reservas hoteleiras em todas as cidades anfitriãs do Mundial, a 1 de junho, as taxas de ocupação em várias cidades norte-americanas, incluindo Atlanta e Boston, estavam na verdade abaixo das registradas no mesmo período do ano anterior, não abaixo das previsões, abaixo do ano anterior, sem impulso de mundial. Em Nova York, que tem a taxa de reservas mais alta entre todas as cidades anfitriãs dos Estados Unidos, a ocupação no dia de jogo, 13 de junho, chegou apenas aos 57%. Para contextualizar, trata-se de uma cidade que recebe, muito provavelmente, o jogo mais esperado de toda a fase de grupos. Para contextualizar ainda mais, é a cidade onde a final será disputada a 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. E mesmo assim, apenas 57%. Agora, olhemos para o que está a acontecer no México. Monterrey chegou aos 60% de ocupação para 20 de junho. A cidade do México atingiu 61% para 11 de junho. Guadalajara, que absorveu algumas preocupações iniciais de segurança relacionadas com violência de cartéis perto da cidade, ainda assim chegou aos 73% para 18 de junho. O país, que recebe cerca de 1/4 dos jogos, está a superar de forma consistente o país que acolhe 3/4 deles, no único indicador que deveria definir o sucesso econômico. Jean Freiac, diretor nacional de análise hoteleira da CoStar, resumiu tudo numa frase que devia ser emoldurada e pendurada em todas as salas, onde os dirigentes da FIFA planeiam o próximo torneio. Isto é mais um evento de tarifas do que um evento de ocupação. Ou seja, os hotéis não estão a encher, estão apenas a cobrar mais pelos quartos que conseguem vender. A hotelaria norte-americana compensou a falta de hóspedes aumentando os preços, não atraindo mais pessoas. E Freiac acrescentou algo que se liga diretamente a uma das correntes políticas mais carregadas de todo este torneio. O Canadá e o México têm vantagens estruturais porque os adeptos internacionais de países sujeitos a restrições de visto mais apertadas para os Estados Unidos acham simplesmente mais fácil entrar em qualquer um desses dois países. Essa questão dos vistos não é uma nota de rodapé. É provavelmente a história política definidora deste Mundial que ninguém no aparelho oficial de comunicação da FIFA quer discutir diretamente. Desde o regresso do presidente Donald Trump ao poder em janeiro de 2025, entrar nos Estados Unidos tornou-se significativamente mais complicado para cidadãos de dezenas de países. A postura de controle migratório da administração Trump
Operações agressivas do IECE, expansão das proibições de viagem e um sistema de vistos que nunca foi simplificado como aconteceu em mundiais anteriores no Catar e na Rússia, criou uma barreira invisível em torno do próprio país que recebe a maioria dos jogos, e as consequências tornaram-se concretas de formas que foram muito além das estatísticas de ocupação hoteleira. No dia em que o torneio começava a ganhar ritmo, Jama Artan, que teria feito história como o primeiro árbitro somali de sempre num mundial, depois de ter sido recentemente eleito o melhor árbitro da Confederação Africana de Futebol em 2025, foi declarado inadmissível no Aeroporto Internacional de Miami e viu a entrada nos Estados Unidos ser-lhe recusada. A Somália surge na lista da administração Trump de países cujos cidadãos estão impedidos de viajar para os Estados Unidos. A mesma lista que inclui o Irão. O Irão, cuja seleção nacional se qualificou para este Mundial e cujos adeptos foram informados de que não podiam entrar legalmente no país que acolhe os jogos da fase de grupos da sua equipa. Não que fosse difícil. Não que os vistos pudessem atrasar-se, legalmente proibidos. 15 dos 70 membros da delegação oficial iraniana também foram impedidos de entrar ao abrigo das atuais restrições de viagem da administração. A presença do ICE em torno deste torneio vai além do aeroporto. Durante o Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos no verão passado, essencialmente um ensaio geral para este evento, agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas publicaram no X que os oficiais estavam, entre aspas, preparados e equipados para garantir a segurança nos recintos. A publicação foi depois apagada, mas a mensagem enviada a dezenas de milhões de potenciais visitantes internacionais não desapareceu. Se não tiver documentos ou se vier de um país sujeito a escrutínio reforçado, assistir a um jogo em Los Angeles ou Chicago implica um risco que assistir a um jogo em Guadalajara ou Toronto simplesmente não implica. Mais de 100 organizações civis organizaram manifestações nas semanas que antecederam o torneio, protestando especificamente contra aquilo a que chamaram graves violações dos direitos humanos no país e contra o efeito dissuasor que essas violações estavam a ter na participação internacional. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou publicamente que a organização trabalharia para garantir uma entrada tranquila aos adeptos de todo o mundo. Não explicou como, não apontou um único mecanismo concreto. Ofereceu tranquilidade sem estrutura. Entretanto, os cidadãos alemães detidos nas fronteiras dos Estados Unidos em março de 2026 fizeram manchetes internacionais. Cidadãos alemães. Cidadãos de uma das democracias mais ricas do mundo e de uma das nações historicamente mais fortes do futebol, travados na fronteira ao tentarem entrar num país que se tinha apresentado ao mundo como a casa do maior mundial da história. É este o pano de fundo político, em que cada quarto de hotel vazio deve ser entendido. A situação dos preços dos bilhetes agrava tudo. A FIFA implementou aquilo a que chama um sistema de preços dinâmicos, inspirado nas tarifas de pico das plataformas de transporte, que levou o custo dos bilhetes a níveis verdadeiramente difíceis de descrever sem que os números pareçam inventados. As listas oficiais da FIFA para a final de 19 de julho, no MetLife Stadium, anunciavam lugares a $32.970 cada. Isso é mais de 3 vezes o preço médio de revenda de um bilhete para o Super Bowl de fevereiro passado. A consultora Ace Odds estimou que para 2 adeptos espanhóis assistirem a todos os jogos de Espanha neste torneio, teriam de reservar pelo menos $61 mil, com os bilhetes a representarem, por si só, cerca de metade desse total. Apenas 10% dos bilhetes em cada recinto foram atribuídos a um preço base fixo de aproximadamente $70. Todos os outros bilhetes ficaram sujeitos ao modelo de preços dinâmicos que não tem limite máximos. Na plataforma oficial de revenda da FIFA, um único lugar de categoria 3 para a final estava listado a $143.750. Não é uma gralha, é um lugar, um único lugar, num jogo de futebol. Quando os jornalistas perguntaram diretamente ao presidente Trump sobre o facto de o bilhete mais barato para ver a estreia da seleção masculina dos Estados Unidos contra o Paraguai em Los Angeles custar $1.000, ele disse:
E é o presidente em funções dos Estados Unidos a falar de um torneio que o seu país coorganiza, que ele próprio não pagaria esse valor. Essa declaração de Trump é um dos momentos políticos mais extraordinários em torno deste torneio. O líder que defendeu a candidatura conjunta, que abraçou a presença da FIFA como símbolo do prestígio americano e da posição global dos Estados Unidos, distanciou-se publicamente do modelo de preços que a sua administração ajudou a tornar possível ao nunca confrontar a arquitetura comercial da FIFA. Infantino, por seu lado, respondeu à polêmica dos preços defendendo o modelo e insistindo que a procura pelo torneio continua extraordinária. Apontou para mais de 5 milhões de bilhetes já vendidos como prova. E é verdade. Foram vendidos 5 milhões de bilhetes e, no entanto, os hotéis continuam vazios. O que levanta a pergunta que a Front Office Sports, uma das publicações de negócios desportivos mais credíveis do país, colocou praticamente de forma direta. Quantos desses 5 milhões de bilhetes pertencem a adeptos que viajaram realmente para uma cidade anfitriã e fizeram check-in num hotel? Quantos foram comprados por residentes locais? Quantos foram adquiridos por patrocinadores empresariais para pacotes que nunca foram usados? Quantos acabaram em plataformas de revenda, mudando de mãos várias vezes sem alguma vez representarem um adepto viajante real? Essa distância entre bilhetes vendidos e quartos de hotel ocupados é o dado mais preciso para medir, em tempo real, como está a resistir à promessa econômica deste Mundial. A Associação American Hotel and Lodging Association realizou um inquérito em abril, mais de 2 meses antes do início do torneio, e concluiu que cerca de 80% dos proprietários e operadores de hotéis nas cidades anfitriãs já reportavam reservas abaixo das projeções iniciais. Em Kansas City, esse valor subia para entre 85% e 90%. Kansas City, um mercado onde a plataforma de alojamento de curta duração AirDNA mediu um aumento de 44% da procura em plataformas como a Airbnb. O que sugere que os turistas que vieram estavam a escolher ativamente alojamentos mais baratos e não tradicionais em vez de hotéis. Em Houston, cidade que recebe 7 jogos, uma diretora de hotel chamada Margaret Smart disse aos jornalistas que o ritmo das reservas confirmadas estava aquém das expectativas, apesar de os responsáveis locais terem descrito publicamente este Mundial como 104 Super Bowls. Em Seattle, um diretor de hotel chamou ao torneio um não acontecimento e reportou uma ocupação em junho 7% abaixo da do ano anterior. Em Atlanta, um proprietário de Airbnb, cujo imóvel fica a curta distância a pé do estádio, informou que no início de junho não tinha uma única reserva para qualquer data de jogo do Mundial. O próprio relatório da American Hotel and Lodging Association concluiu que 70% dos proprietários de hotéis inquiridos atribuíram a fraca procura internacional diretamente às barreiras de visto e a preocupações geopolíticas mais amplas, exatamente as categorias de fricção que as políticas migratórias da administração Trump criaram e que a comunicação diplomática da FIFA não conseguiu atenuar. E depois há o problema das anulações da FIFA, que transformou uma situação fraca numa situação ativamente desestabilizadora. A FIFA tinha reservado grandes blocos de quartos de hotel nas cidades anfitriãs com meses de antecedência, uma prática normal em grandes eventos que permite aos organizadores garantir disponibilidade. Mas quando uma parte significativa dessas reservas foi cancelada, a American Hotel and Lodging Association estima que até 70% dos quartos reservados pela FIFA em cidades como Boston, Dallas, Los Angeles, Filadélfia e Seattle foram devolvidos ao mercado aberto. Os hotéis ficaram de repente com milhares de quartos que tinham retirado da disponibilidade geral e que agora tinham de voltar a vender num prazo extremamente curto. Em Vancouver, a British Columbia Hotel Association confirmou que a FIFA libertou entre 70% e 80% dos quartos bloqueados, devolvendo aproximadamente 15 mil noites de alojamento ao mercado durante a janela do torneio. Isto criou um paradoxo de preços que tem frustrado os analistas. As reservas antecipadas da FIFA tinham inflacionado a aparente escassez de quartos, empurrando os preços para cima. Quando esses quartos foram libertados, a escassez artificial desapareceu. Mas os preços elevados ficaram porque os hotéis resistiram a cortar tarifas num inventário que já tinham mentalmente contabilizado a níveis premium. Assim, o mercado ficou preso numa zona desconfortável, quartos disponíveis mais caros, procura abaixo do previsto e o motor econômico deste torneio a falhar precisamente no país que deveria ser o seu principal beneficiário.
A dimensão dos transportes acrescenta outra camada. Chegar ao MetLife Stadium, em Nova Jersey, que recebe 8 jogos, incluindo a final, custa agora $105 por viagem na NJ Transit, contra a tarifa normal de $12,90. Não é um erro de impressão. O transporte público até o recinto da final do Mundial custa mais de 8 vezes o preço habitual. Estas sobretaxas, somadas a bilhetes de $1.000, quartos de hotel a $300 por noite em Kansas City, quartos acima dos $560 em Miami e voos internacionais que a empresa de dados Cirium registrou com uma queda de 14% nas reservas europeias para os Estados Unidos em julho, face ao ano anterior. Tudo isto resulta num torneio financeiramente proibitivo para o tipo de adepto viajante que gera a atividade econômica secundária com que as cidades anfitriãs contavam. A Newsweek publicou em maio uma peça com um título que causou grande desconforto nos círculos do turismo e da FIFA. Este Mundial poderia tornar-se um fracasso colossal para o setor turístico dos Estados Unidos. Na altura, os dados da Cirium mostravam que os voos da Europa para os Estados Unidos em julho estavam 14% abaixo do ano anterior. As reservas da Europa para cidades anfitriãs em junho caíam 5%. As reservas vindas da Ásia desciam 3,6%. Infantino, ao responder a estes números, descreveu o torneio como uma oportunidade crucial para o futebol e especialmente para os Estados Unidos, sem abordar nem refutar diretamente os dados. Miami destaca-se como uma exceção parcial ao desempenho norte-americano, geralmente fraco, e a razão é exatamente a que seria de esperar perante tudo o que foi descrito. A proximidade geográfica de Miami à América Latina e às Caraíbas significa que a fricção dos vistos e da imigração que está a devastar a procura vinda da Europa, de África e da Ásia tem ali menor impacto. Adeptos do Brasil, da Argentina, da Colômbia e da região latino-americana em geral enfrentam barreiras comparativamente menores para entrar nos Estados Unidos por Miami do que por qualquer outra porta de entrada de uma cidade anfitriã. E mesmo aí, a ocupação não está a bater recordes, está apenas a ter um desempenho melhor do que nos restantes locais. O Deutsche Bank entrou na análise econômica mais ampla com uma leitura notavelmente cautelosa. Mesmo que o torneio entregue 1.200.000 visitantes internacionais, o limite inferior das próprias projeções da FIFA, a contribuição líquida para o PIB dos Estados Unidos seria modesta perante a escala do que foi prometido. O número de 30 mil milhões de dólares sempre assentou em pressupostos de ocupação hoteleira total, elevado gasto dos visitantes e viagens internacionais sem fricção. Retire-se uma dessas variáveis e a matemática começa a desmoronar-se. Retirem-se as três ao mesmo tempo e o que resta não é uma catástrofe, mas uma desilusão significativa quando comparada com promessas extraordinárias. O Brasil avançou da fase de grupos com uma das prestações mais impressionantes da primeira ronda, e o produto dentro de campo tem sido convincente em grande parte do torneio. O México completou uma fase de grupos perfeita. Espanha e França jogaram o tipo de futebol que entusiasma verdadeiramente os adeptos neutros. O próprio desporto, no formato alargado de 48 equipas e 104 jogos, produziu momentos que justificam o seu lugar no centro da atenção mundial. O Mundial, enquanto evento desportivo, está a funcionar. O que está a falhar no teste às suas próprias ambições declaradas é o aparelho em torno do desporto, a estrutura comercial, a arquitetura dos vistos, o modelo de preços, o clima político. Bram Gallagher, diretor de Economia e Previsões da ARDNA, apresentou um dos dados comparativos mais sóbrios do torneio. Os alojamentos de curta duração nas cidades anfitriãs mexicanas têm uma média de cerca de $100 por noite, mesmo depois de aumentos significativos face aos valores base. Anúncios comparáveis em Kansas City, Boston ou Miami rondam os $300 por noite. Os adeptos que escolhem o México em vez dos recintos dos Estados Unidos não o fazem apenas porque a entrada é mais fácil. Fazem-no também porque a proposta econômica é fundamentalmente diferente.
Gallagher observou que os alojamentos disponíveis mais baratos esgotam primeiro e mais depressa, e que os adeptos que adiam a decisão enfrentarão preços cada vez mais altos, seja qual for o local onde procuram. Rosana Maieta, presidente e diretora executiva da HLA, fez uma declaração pública cuidadosamente calibrada que merece ser lida devagar. Os hotéis nos mercados anfitriões passaram anos a preparar-se para o Mundial e, embora exista entusiasmo genuíno, os dados apontam para um quadro mais matizado. Uma série de fatores moderou o otimismo inicial, embora os indicadores prospectivos mostrem que ainda existe uma oportunidade relevante pela frente. Leia-se isto prestando atenção ao que não está a ser dito, não afirma que os números sejam bons, não projeta ocupação recorde. Reconhece que a realidade é mais matizada do que a promessa, o que, na linguagem da hotelaria, é uma forma educada de descrever um falhanço significativo. Jan Freyak, da CoStar, deixou uma nota genuinamente otimista. Assim que os quadros da fase a eliminar forem confirmados, ele antecipa um verdadeiro aumento das reservas nas cidades anfitriãs norte-americanas, porque os adeptos de França, Espanha, Portugal, Alemanha, Inglaterra e Brasil finalmente saberão exatamente onde e quando joga a sua equipa. A experiência do Catar em 2022 oferece aqui algum precedente histórico. Segundo Kelly Sailings, da Visit Seattle, 83% das reservas hoteleiras no Catar foram feitas nos 60 dias anteriores ao torneio e uns notáveis 47% foram feitas nos últimos 6 dias antes do pontapé de saída. Se os adeptos norte-americanos e os visitantes internacionais seguirem um padrão de reserva tardia semelhante, alguns dos números fracos de ocupação documentados neste período poderão melhorar significativamente antes do fim do torneio. Mas essa esperança não apaga o padrão. E o padrão é claro. Os Estados Unidos construíram a sua candidatura ao Mundial sobre a promessa de escala sem igual, infraestruturas sem igual e retorno econômico sem igual. O que se materializou, em vez disso, é um torneio em que o país que absorve 75% dos jogos não consegue igualar a ocupação hoteleira dos seus co-anfitriões, em que o presidente da nação anfitriã recusa publicamente pagar os preços dos bilhetes do seu próprio país, em que um árbitro somali que fazia história para o seu continente é barrado na fronteira e em que as próprias anulações de quartos da FIFA ajudaram a fabricar exatamente o excesso de inventário vazio que agora define a história econômica do torneio. O futebol é real, as multidões nos estádios são reais, a paixão dos adeptos que conseguiram vir de toda a América Latina, da Europa Ocidental, de comunidades por todos os Estados Unidos é real, visível e ruidosa, mas a distância entre o que foi prometido e o que chegou também é real. E não é uma distância que os picos de reservas nas rondas finais consigam fechar por completo, sozinhos. A promessa dos 30 milhões e meio de dólares não será cumprida até 19 de julho. A pergunta que vale a pena fazer agora não é se os números serão revistos em baixa. Serão. Mas se a FIFA, a administração Trump e a hotelaria norte-americana estão dispostas a ter uma conversa honesta sobre o motivo. Porque a resposta, exposta nos dados de ocupação hoteleira, nas tendências das reservas aéreas, nas estatísticas de recusas de visto e num árbitro barrado no aeroporto de Miami, não é complicada. O mundo queria vir. O preço era demasiado alto, as portas demasiado estreitas e o tapete de boas-vindas não estava onde o folheto dizia que estaria.